sedas e teias. As aranhas são o único grupo dentre os aracnídeos que produzem seda. A seda é composta por proteínas fibrosas e é armazenada no corpo das aranhas na forma líquida. Diferentes glândulas de seda produzem diferentes tipos de seda, de forma que as aranhas podem fazer uso dessas variedades de seda para diversas funções e construções. A seda adquire a conformação de fibra apenas quando é expelida pelas fiandeiras. As fiandeiras são estruturas localizadas na extremidade do abdômen das aranhas que contêm diversos tubos, por onde a teia é expelida. Dentre as diversas funções que a seda pode desempenhar, algumas são a de meio de locomoção, através de fios-guia, a criação de tocas, a proteção dos ovos e a criação de armadilhas para presas. A capacidade de utilizar da seda de diversas formas diferentes permitiu que as aranhas fossem capazes de explorar uma grande variedade de hábitats e capturar vários tipos de presas. De forma geral, as aranhas tendem a envolver seus ovos com seda, formando invólucros capazes de manter umidade e temperatura adequadas para que haja um bom desenvolvimento dos ovos. Tais invólucros são denominados ooteca. Há muitos casos em que as aranhas utilizam de camadas compactas de seda na formação da ooteca, formando uma barreira mecânica contra parasitas e predadores. Além da ooteca, há espécies que constroem um ninho de seda para os ovos, que também são capazes de oferecer proteção mecânica contra predadores e parasitas. Uma das formas mais primitivas do uso da seda é para a construção de abrigos no solo. Essas cavidades são revestidas com seda e mantidas fechadas por um opérculo com uma coloração que o camufla no ambiente. O opérculo fixa essa abertura do abrigo formando uma dobradiça. Assim, essas aranhas permanecem protegidas. As presas são detectadas por fios que irradiam-se do abrigo. A vibração gerada pela passagem da presa ao esbarrar nesses fios é um indício para a aranha de que ali há uma presa em potencial. Mesmo aranhas que não fazem tocas no solo podem construir outros tipos de abrigo, como, por exemplo, ao enrolar uma folha. O balonismo consiste nas aranhas produzirem emaranhados de seda voltados para cima e usá-los como meio de sustentação no ar, de modo que as aranhas aproveitem as correntes de ar para serem transportadas por longas distâncias. O uso mais conhecido da seda por aranhas é, sem dúvida, como matéria-prima para a construção de armadilhas para a captura de presas. A construção de teias para a captura é amplamente disseminada entre as diferentes famílias de aranhas, e as estruturas e modos de funcionamento dessas armadilhas são extremamente variáveis, sendo características comuns a todas elas a resistência e elasticidade, o que as tornam muito eficientes. A teia orbicular, como indica o próprio nome, consiste de uma teia circular, aquelas com as quais estamos mais familiarizados, sendo o tipo de estrutura que vem à mente quando se fala em teia de aranha. A construção das teias orbiculares tem algumas etapas bem definidas. Primeiramente, a aranha produz um fio-guia ligando dois pontos no ambiente. Em seguida, ela constrói os fios radiais, ao mesmo tempo em que constrói os fios do quadro externo e os fios de sustentação. Terminada a estrutura básica, a aranha adiciona uma espiral de fios secos, movendo-se do centro para a periferia, que servirão de guia para a próxima etapa. Na etapa final, a aranha adiciona uma espiral de fios adesivos, movendo-se da periferia ao centro da teia, usando os fios secos como guia para tal e removendo-os conforme passa por eles. Quando insetos ou outros organismos são retidos na teia e tentam se soltar, emitem um sinal vibratório que convergem pelos fios radiais ao centro da teia, de onde a aranha detecta a presença da presa e determina sua posição exata na área de captura. Algumas espécies de aranhas constroem estruturas densas de seda ou detritos, como pedaços de folhas, restos de presas e invólucros de ovos vazios em suas teias orbiculares. Tais estruturas são denominadas estabilimentos. Muito se discute acerca das funções dos estabilimentos, assim como se haveria ação conjunta ou antagônica entre estas funções. Algumas possíveis funções seriam estabilizar as teias, atrair presas, camuflar a aranha e afugentar predadores. As redes de captura consistem de uma modificação da teia orbicular e são observadas em uma família de aranhas, Deinopidae,
que capturam presas usando pequenas teias em forma de rede. Essa teia é segurada pelas pernas anteriores dessas aranhas, que ficam penduradas de ponta cabeça esperando por uma presa. Quando uma presa passa ao alcance da aranha, ela se move rapidamente, retendo-a com a teia. A teia das aranhas boleadeiras é formada por apenas um fio, contendo um ou mais glóbulos de seda coberto por substâncias adesivas, e que imitam os feromônios de fêmeas de mariposas. Quando o macho da mariposa se aproxima, atraído pelo feromônio, a aranha percebe sua presença e lança a boleadeira para conseguir seu alimento. Algumas famílias de aranhas constroem extensos lençóis de seda. Estas aranhas usam seus fios de seda não apenas como detectores de presas, mas também para retê-las por tempo suficiente para facilitar sua captura. Outras famílias são de aranhas que preferem uma menor exposição, escondendo-se em refúgios sempre que possível. Para tanto, suas teias consistem de lençóis de seda construídos sob rochas ou barrancos, com fios de sustentação ou interceptação de presas em sua periferia, e uma estrutura tubular junto ao substrato que serve como abrigo. A formação de teias coletivas pode trazer benefícios às aranhas que ali coexistem. Isso ocorre tanto pela maior dificuldade de acesso dos predadores às aranhas, devido à complexa estrutura de fios que se estabelece, como pela maior dificuldade de detecção das aranhas, devido à presença de teias com diferentes tamanhos. Apesar dessas vantagens contra predadores, a aglomeração pode ser prejudicial, por aumentar a incidência de parasitas e de doenças. Teias tridimensionais são teias com formato irregular. Muitas destas teias apresentam as chamadas sapatas adesivas, que são fios verticais provenientes da estrutura principal da teia que são afixados ao substrato. Estes fios contêm um líquido pegajoso que prende as presas que ali encostem, possibilitando que a aranha enrole-as e possa então utilizá-las de alimento. Agradecemos pela atenção e encerramos aqui o vídeo. Muito obrigado e até mais!